Oi, tudo bem com você? Esse é o Café Pastoral. É um espaço de conversa sobre diversos temas, tudo misturado à nossa fé e à nossa maneira de crer. Por aqui não existe regra de tempo, regra de tema ou regra de conversa. A gente tem uma xícara de café e um bate-papo sobre vários temas diversos. Quando a política se torna religião. Oi, tudo bem com você? Que bacana te encontrar aqui de novo, retornando na nossa série de vídeos Cafés Pastorais. Lembrando que esse é um espaço de livre conversa, sem tempo determinado e sem assunto determinado. A ideia é que a gente tenha uma conversa aberta a respeito de diversos assuntos. Quando o assunto é religião e política, a gente lida com dois campos muito complexos, né? Duas áreas sensíveis às pessoas, dois lugares onde as pessoas se sentem incomodadas quando confrontadas com uma realidade ou com um conjunto de crenças ou de ideologias que não fazem parte daquilo que elas acreditam. Sobre a religião ou a política como religião, é um assunto muito relevante no Brasil dos últimos 2 anos. Desde o início desse grande movimento político que tomou conta do país, eu nem diria um grande movimento político, mas que uma massa da população que antes não se concentrava, não queria entender política, passou a viver as narrativas políticas, as ideologias de forma cotidiana. Eu presenciei dentro das igrejas, vi muitas vezes com bons olhos, isso é, cristãos desejando se engajar ao serviço público e ao bem comum, mas também com maus olhos a maneira como a igreja lidou com essas questões. A grande questão é quando a política se torna religiosa. Deixa eu tentar entender ou pensar com você o que eu quero dizer com isso. Seja o homem no seu aspecto político, no seu aspecto social ou nas suas crenças, o homem é religioso. Ele tem necessidade ou deseja algo transcendente, algo que ultrapasse a matéria. A gente chama isso de filosofia de metafísica, né? Algo que está além da realidade material. Esse homem não consegue abandonar a ideia de Deus, mesmo o ateísmo, e essa é uma frase também comum, famosa, dizendo que mesmo o ateu acaba convivendo com Deus nem que seja para negá-lo. Então, Deus é uma realidade presente, o homem é religioso, o homem tem desejo pelo sagrado, por algo que esteja além daquilo que ele toca, cheira, sente, pega, né? A gente chama isso de transcendente. E sendo esse homem, esse ser, ele não consegue abandonar um conjunto de crenças. Para religiões confessionais ou para religiões claramente definidas, nós temos um conjunto de valores, princípios, morais, éticas e crenças que definem determinada fé. Eu sou um pastor de cunho reformado cristão protestante. Então eu tenho um conjunto de regras de fé, de prática, de crenças que alicerçam como eu expresso a minha religião. Eu estou colocando entre aspas porque eu nem acredito que o cristianismo seja exatamente isso, tá? Mas esse é o mínimo básico de como a gente fala sobre fé e política. Então o homem deseja esse conjunto de natureza de crenças e para aqueles que confessam alguma fé, elas estão definidas. No nosso caso, cristãos, a gente está falando sobre escritura, sobre Bíblia, né? O problema, e essa é uma pergunta que o Paul Tillich, um teólogo do século XX, tentou responder. Quando perguntado a respeito da Rússia, que é um país que tradicionalmente tem uma fé cristã de muitos séculos, o começo da igreja, as missões chegaram até a igreja que depois se desdobra na igreja ortodoxa, por muito tempo foi dominado na cultura pelo cristianismo, era a grande força de fé da Rússia. E a pergunta que fizeram para o Tillich é como pode um país tradicionalmente cristão, com uma grande teologia, de uma hora para outra abarcar ou aceitar de maneira massiva a realidade do socialismo e do comunismo, que vai acabar na União Soviética. Eu sei que você conhece a história aí por baixo, né? Pelo menos assim. E aí a pergunta fica no ar e o Paul Tillich, nesse livro Teologia da Cultura, responde da seguinte forma: ora,
Isso porque o cristianismo na Rússia ficou-se enraizado no campo do místico. Eles começaram a tratar tudo como espiritual, simbólico, ao ponto dessa fé cristã se tornar irrelevante na vida das pessoas. Elas frequentavam os seus cultos, participavam dos ritos da igreja ortodoxa, os seus filhos eram batizados, eles entendiam as doutrinas, mas não sabiam como isso afetava o casamento, o trabalho, ou como isso ia transformar o país onde eles viviam, por exemplo. E o Poutilho, nesse ponto, nesse lugar, tem razão. E ele diz, ora, o socialismo aparece, o comunismo aparece, dizendo, nós temos uma esperança concreta de transformação das classes sociais, nós temos uma esperança concreta de transformação da cultura, nós temos uma esperança concreta onde as pessoas vão viver de outra forma se aderirem a esse conjunto de narrativas, de ideologias, ou, quando distorcidamente o que aconteceu, nesse caso na União Soviética, se tornam crenças religiosas. Quando o Poutilho que faz essa crítica, eu fico pensando no Brasil. Ora, o cristianismo brasileiro é massivamente pentecostal, é maximamente espiritualista. E aí, esse nem é o grande problema para mim, não é essa a minha crítica, mas é quando isso se torna restrito, como aconteceu, por exemplo, nesse período da Rússia. E é essa fé, esse conjunto de crenças que levam as pessoas a encherem as igrejas evangélicas aos domingos, ou que leva as pessoas a professarem uma fé quando são perguntadas a respeito do que creem, dizerem, ora, nós somos evangélicos, nem sempre consegue se conectar com a realidade do trabalho, do casamento, com a realidade daquilo que a pessoa espera para a transformação da cidade, do estado, do país onde ela vive. E ela acaba abraçando um conjunto de ideologias políticas no lugar que deveria ser a sua fé, concretamente vivendo-se na realidade. Então as pessoas de fé enfraquecida, restrita ao mundo da alma e do espírito, que é um erro bíblico, muito claro, a Bíblia nunca fez essa divisão, passam a pegar essas doutrinas de cunho político, ideológico, e colocam ela acima da sua fé cristã. Cristãos que deveriam viver a sua fé e essa fé afetar suas ideologias políticas, essa fé julgar suas ideologias políticas, passam as suas ideologias políticas, as suas narrativas políticas, seja de direita ou de esquerda, a julgar o seu conjunto de crenças e de fé. E esse é um erro grotesco. Se eu pudesse dizer alguma coisa para você, eu diria o seguinte: depois desses últimos 3 ou 4 anos de guerra política que as igrejas têm vivido, cuidado para não ser um cristão tão imaturo ao ponto de confundir a sua cosmovisão bíblica cristã com algum conjunto de ideologia política, como se ela representasse a fé cristã. Não, a direita não representa a fé cristã, a esquerda não representa a fé cristã. Nenhum desses conjuntos ideológicos representa a fé cristã. Cuidado para não transformar um político como um representante de uma espécie de sacerdote, o ungido de Deus, aquele que tem a voz, aquele que quando fala deve ser ouvido e obedecido. Cuidado com o populismo que acontece na política e nessas representações, ou pior, cuidado para não transformar determinado político no seu Deus, ao ponto de deixar o que Deus ensina para abraçar o que ensina o político, ainda que esse político ensine aquilo que é contrário ao seu conjunto de fé. Aprenda e amadureça as suas doutrinas, compreenda aquilo que as suas crenças ensinam, aprenda a respeito da sua fé cristã, ao ponto dessa fé estar tão bem alicerçada em você que você consiga viver ela durante o seu trabalho, na hora de entender o mundo, de olhar para a realidade. Isso é muito importante. Talvez isso seja um grande definidor da igreja nos próximos anos. As igrejas que sobrevivem de maneira saudável vão ser aquelas que vão aprender a ensinar aos seus membros como ter uma cosmovisão, uma visão de mundo que esteja alinhada com a sua fé e as suas crenças e não mais restrita somente à espiritualidade. Deus deseja o homem todo, Ele quer você por inteiro, Ele deseja que você viva a sua vida a partir da ótica do Evangelho. Espero que, apesar de ter me alongado um pouco na conversa, possa ter sido compreensivo e que tenha sido proveitoso esse bate-papo com você, tá bom? A gente vai se encontrando por aqui para mais cafés.
Grande abraço, tchau, tchau.